Aê! Quem falou que não entra? Conseguimos. Até que enfim, né? Apanhamos um pouco, principiante aí no Instagram, né? Mas deu certo. O senhor tá pingando aqui, mas bom. É, mas tá quente, né? Eu penso no inverno quente. Exatamente. Quente. Ó, pessoal, já que nós estamos aí faz meia hora, já entrou bastante gente, eu vou, em primeiro lugar, eu sou o Nemerson Buzo, eu fiz esse Instagram e o Facebook da King Ranch, eu não tenho nada a ver com King Ranch, nunca tive um parente, ninguém que trabalhou lá, da minha família, as pessoas me perguntam, eu não tenho nada a ver. Eu sou só um apaixonado pela King Ranch e estou tentando resgatar a memória das pessoas do que foi a King Ranch no período que ela ficou no Brasil. Faltou pouco tempo para dar 50 anos de Brasil. Então, eu convidei o Roberto. Desde que eu fiz a página, ele já me cedeu muita foto, muita coisa que vocês viram postando. É o Roberto que me passa, que ele tem lá na casa dele. É, é um cara que está lá dentro desde o dia que ele nasceu. Praticamente ele nasceu dentro da King Ranch. Então ele tem muita coisa para contar para gente, que a gente vai conversar aqui um papo normal e vocês vão, conforme eu vou conseguindo ler as perguntas, alguma coisa, a gente vai desenvolvendo. O Roberto também é um cara muito tempo doma cavalo, treina cavalo, é celeiro, aprendeu também fazer sela, já faz sei lá quantos mil anos, né, Roberto? Um tempinho mais ou menos, né? Ah, tem tempo, hein, Emerson? Tem bastante tempo isso aí, viu? Uma história aí. Então assim, ó, é, vamos começar a falar um pouco de linhagem. O pessoal até às vezes confunde. Eu já vi muita gente postando e falar os meus cavalos são foundation, que é Dance Boy Skip, é falhas, não sei o quê. É uma postagem errônea, certo? Porque a pessoa pensa que o antigo, o cavalo que estava lá atrás era foundation, e na verdade não é bem assim, né? A pessoa pensa, ah, o Dance Boy Skip é lá de 1969, ele é foundation, tem nada a ver. Falhas lá de 1969 é foundation, tem nada a ver. São cavalos antigos, porém não foundation. E as pessoas que cultivam essa linhagem hoje, às vezes, acabam confundindo. Então, o que acontece? A criação da King Ranch se baseou no Old Sorrel, que foi o principal garanhão da King Ranch. O que eles fizeram? Eles foram fazendo um inbreeding, um line breeding do Old Sorrel, que foi um cavalo que fez a base de linhagem deles lá na época. E eles tiveram 14 garanhões, filho do Old Sorrel, que fez parte do programa deles de cruzamento, de melhoramento genético. Só que dos 14, os que ficaram mais conhecidos são 5. É o Little Richard, o Macanudo, o Solis e o Harry Hand. E o Baby Grande. Nisso, com essa base de Old Sorrel, eles conseguiram fazer 40 anos essa linhagem, desde a década de 20 até o final da década de 60, dentro dos Estados Unidos. Chegando no final da década de 60, eles perceberam que as matrizes deles eram melhores do que os garanhões. Eles não conseguiam fazer mais garanhões, como veio vindo fazendo 40 anos. O que eles fizeram? Foram atrás do Mr. Sanpepe, foram comprar o Mr. Sanpepe, já era campeão mundial e não fugia da linhagem do Old Sorrel, que a mãe do Mr. Sanpepe é uma Pep Up, que é descendente do Old Sorrel. E no ano seguinte foram atrás do Little Pep, que é o Pep Samberger, que todo mundo conhece, que foi o garanhão, depois perpetuou a linhagem, ficou mais conhecido dentre todos da King Ranch. Porém, no momento de compra, eles tiveram dúvida e ficaram de pé atrás, porque o cavalo tinha muito branco. O cavalo tinha cara branca, o focinho branco, a boca branca e era calçado alto. Para eles, aquilo era muito branco. E eles sempre selecionaram o cavalo alazão tapado para combinar com o Santa Gertrudes, que é o gado que eles fizeram também dentro da King Ranch. E eles faziam os cavalos alazões para combinar, certo? E eles, toda a sua seleção, sempre trabalham. O trabalho com o gado. A linhagem Old Sorrel
foi desenvolvida uma linhagem de gado dentro da fazenda King Ranch nos Estados Unidos. Sempre, 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 sempre. Nunca criou cavalo para pista, sempre seleção para trabalho. Rústico, cavalo que aguentava frio, aguentava calor demais, lá no Texas muito calor, mas a linhagem Old Sorrel é a linhagem desenvolvida dentro da fazenda King Ranch para o trabalho com gado. Final, início da década de 50, eles queriam expandir os seus negócios. Foram para a Austrália, para a América Latina, eles vieram para o Brasil, foram para a Argentina, e chegaram aqui vieram em 53, mas a primeira importação foi em 1954, que veio o Garanhão Saltilho Júnior e mais 7 éguas. Sendo que dessas 7 éguas, 4 eram filhas do Harald Hand. Harald Hand é um garanhão, filho do Old Sorrel. Inclusive o último que conseguiu ficar em reprodução. Quando eles vieram para o Brasil, eles trouxeram o gado Santa Gertrudes, 240 novilha, e mais 30 e poucos tourinhos Santa Gertrudes. E fizeram uma parceria no Brasil com a Swift, que já estava aqui no Brasil. Por isso a gente conhece o nome famoso Swift King Ranch, SKE. Eles fizeram uma parceria no Brasil com a Swift nas fazendas para a criação de gado. Os cavalos veio para melhorar a tropa que tinha no Brasil. O que tinha no Brasil? Mestiço de árabe, alguma coisa com crioulo, alguma coisa misturado crioulo com inglês que vinha lá do Rio Grande do Sul, que subiu do Uruguai, da Argentina. Então essa era a tropa que tinha aqui. E esse desembarque... Pode falar. Esse gado Santa Gertrudes, ele veio para poder fazer boi para frigorífico para Swift, né? A intenção era essa. Era melhorar melhorar não, era produzir carne, né? Então, o Santa Gertrude veio nessa parceria com a Swift, no caso, o frigorífico, para isso, para poder melhorar o ganho de peso do gado, do gancho. E com isso aí vem tudo junto, né? O cavalo para lidar com o gado. Então, eles queriam, assim, divulgar a raça como para corte, né? Quando veio o gado Santa Gertrude para cá, né? Para tirar o meio sangue, fazer essas cruzes que eles fizeram no início lá. Exatamente. E o que aconteceu? Quando eles trouxeram os cavalos, logo depois morreu o Saltilho Júnior. Porque o que o Saltilho Júnior cobriu? Praticamente as 7 éguas que vieram e as mestiças que tinha. Fez muito meio sangue na época. Aí, como ele morreu, o pessoal trouxe o caracolito. E daí, trazendo o caracolito, todo mundo conhece o caracolito foi o primeiro cavalo da BQM. Só que isso já tinha passado 15 anos de Brasil. A tropa veio em 1954. Em 1969, a BQM foi fundada. E o primeiro leilão King Ranch foi em 1967. O pessoal via aqueles garanhões fortes, musculoso, orelha pequena, cabeça pequena, ossudo, e ficava pedindo para comprar. Eles começaram a fazer leilões. Inclusive, muitos criadores começaram dessa base, né? Compraram nos primeiros leilões lá atrás, né? O Chiquito Correia, o Heraldo Pessoa, Rui Terra e outros que eu não vou lembrar agora, que compraram aqueles cavalos lá atrás no começo. E o desembarque foi... Os Medeiros também, né? Os Medeiros foram os que comprou muito também. Também. Na verdade, teve gente no Brasil, né, Roberto, que uns... Hoje nem existe mais as criações. Esses que a gente conhece hoje tem ainda, né? Mas os mais antigos, mas às vezes até parou. Eu lembro que no leilão do século, que foi em 82, eu encontrei um rio-grandense que ele comprou uma égua já de idade, né? Chamava Fofoca Brasil. E foi engraçado ele falar, não, eu vim aqui que eu precisava de um troféu. E eu vou levar essa égua como um troféu, porque eu não tenho nada da King Ranch. Eu não tenho nada da Swift, e eu quero algo que representa o que eu vim fazer aqui. E isso aqui vai somar lá onde eu moro, lá onde eu estou. E levou, Fofoca Brasil, chama égua. Nino do Brasil. Inclusive, você falou de 82, foi o ano que sumiu o SKR. Se tornou o KRB, que é o King Ranch Brasil, a partir de 82. E você falou da égua, Fofoca Brasil. Os primeiros animais que chegou no Brasil não tinha sufixo SKR nem KRB, e era Brasil no nome. Nino do Brasil, Feitiço Brasil, as éguas
John Way do Brasil, Alvorada Brasil, Fofoca Brasil, esses primeiros animais da década de 60 ali, era tudo Brasil, mas são todos King Ranch. Isso que é o importante. E vou falar sobre você, Roberto. Você está aí, faz o quê? Montando um cavalo e domando e mexendo nessa tropa, faz o quê? Uns 50 anos, mais ou menos, né, Roberto? Montando eu monto desde que eu me conheço por gente, né? Com meu pai, sempre foi peão da fazenda, né? E meu pai entrou na empresa 59, mais ou menos, 58 por aí. Ele entrou na empresa Swift Ranch, né? E permaneceu. E eu, nessa idade, colocava o saco de... Então, na verdade, todos os meus irmãos, mas é em 8, né? Os 7 irmãos meus nasceram dentro da empresa. Eu fui o único que nasci fora. Mas minha mãe foi grávida de mim e voltou comigo menos de um ano. Que o seu Coitinho, né? Trouxe meu pai da estrada para ser peão de estrada dele aqui na Swift Brasilândia. E aí trouxe de volta, então foi onde eu nasci. Aí. E ficamos pela Swift aí. Laranja Doce, Brasilândia, Bartira. Foi assim que... Formosa, Mosquito, que é as famosas, né? Essas aí meu pai competia na época que tinha aqueles torneios entre as fazendas, Swift King Ranch, né? Entre Formosa, Mosquito, Brasilândia e Bartira. Laranja Doce. Conta para nós, é isso aí que o pessoal, muito pouca gente ouviu falar disso aí, Roberto. Rapaz, isso era uma competição interessante, porque como eu não alcancei, né, assim, mas meu pai sempre vinha de lá e trazia as notícias, né, eles competiam entre as fazendas e tinha tudo, a tradição lá de laçar uma vaca, um boi, bezerro, novilho, que seja, pôr numa forquilha para poder tirar a corda, laçar bezerro, né, tambor, e depois tinha as outras atividades, né, que era o pessoal das fazendas levantar tambor cheio de óleo, outro puxar corda, equipe de uma fazenda com a equipe da outra, com risco no meio, umas coisas que já existiam, né, nos Estados Unidos, mas aqui era bem bacana essas competições. Tinha o rodeio também, né, agregava todos os esportes possíveis da época. Só os funcionários, só os peões na fazenda que competiam. Era só os funcionários. Inclusive, tinha também o torneio de futebol também de campo, né? De 11 contra 11 também. Existia isso também. Além dessas competições, tinha outra também. Mas era bacana. Meu pai sempre conta essas histórias aí. Meu pai tem foto, eu tenho foto do meu pai lá nesse recinto aí. Muito bacana mesmo. Era legal. Muito bom. E fala para nós aí como é que foi, como você começou a domar, o que você montava. Você falou para mim que você montava em... Antes, quando era molecão, né, você montava em filho de baluarte, né, Roberto? Pessoal aí que nunca ouviu falar em baluarte. Naquela época era difícil, entre peões, falar sobre pedigree, né? Mas sempre tinha um que falava alguma coisa, né? Como eu falei do falecido Irineu, né? Que era um bugre velho que veio da estrada do sertão do Mato Grosso, ingressou aí, então ele sempre falava, esses cavalos cabeçudos é filho de baluarte, isso aí tem o queixo duro. Aí eu falava assim, eu já estava trabalhando já com gado, né, nessa época, né? E eu falava assim, mas esse segue bem, esse tria, não deixa de gente perder. Mas você vai encontrar umas cobras por aí. Mas nada, não era cobra, porque era daquela maneira, né, antigamente, né? Eu comecei a montar em 80, 81, né? E era gostoso montar nessa tropa ainda. Mas tinha uns filhos de baluarte que era, falar pra você, era bom de trabalhar, viu, né? O casco era aquele cascão que não cabia no buraco de tatu. Mas para trabalhar não tinha igual, velho, não tinha igual. Era onde surgia a competição, né? E aquele, como assim, quem comprava os produtos da Swift King Ranch, colocava nas pistas. A Swift King Ranch, a empresa em si, dedicava tudo ao trabalho. Dali, selecionava alguns para competir, tambor, baliza, laço, mas tudo vivia na lida. Não eram como quem comprava, preparava em pista para competição. Não, ali era preparado no campo, e ali ia para a competição, mas na segunda-feira estava trabalhando de novo, mexendo com gado de novo. Então, perdia um pouco, né? Mas nem tanto, mas perdia um pouco em questão de treinamento, né? Em questão de hábito ali de breto, né? Mas era bem gostoso. Foi o que eu falei no começo, né? Que eles selecionou a tropa toda a vida no trabalho de campo. Depois que algumas pessoas achou legal, foi colocando na pista e dando certo, né?
E para quem não sabe quem é o Baluarte, ele é filho do Saltilho Júnior, de uma mãe Howard Hand direto. Ele é várias vezes, não sei se é 5 ou 6 vezes Old Sorrow no pedigree dele. Infelizmente, na época que ele viveu, não tinha, ele cobriu só mestiças. Não tem Baluarte puro. É todos mestiços. E muito pouco também, não cobriu tanto a égua também, né? Porque tinha muito garanhão, né? Tinha Hermoso, Jatobá, tinha muito garanhão na época. Tinha o El Ricardo também, né? É o Ricardo. Ah, é o Ricardo. É o Ricardo quando eu era criança que meu pai trabalhava na Suíça, na Terra Doce, né? Eles iam castrar os potros que vinham e eu ouvia falar, é o Ricardo, é o Ricardo. Mas eu sempre me impressionei com o que eu ouvia, né? Mas eu tinha lá meus 10 anos, 11 anos, 8, e eu me impressionava com o que eu ouvia, né? Eu falava, mas meu Deus do céu, um dia eu tenho que montar num trem desse para ver o que eles falam, né? E a gente montava sem compromisso, né? Meu irmão já domava nessa época, né? Lá na Swift, meu irmão e o Agimiro, que eram os dois que domavam, né? Meu irmão é mais velho que você. Meu irmão é mais velho que eu. Meu irmão nasceu em 1960. Meu irmão nasceu na Swift Brasilândia. Meu irmão, 2 irmãos meus nasceram antes de mim. E eu vim o terceiro. E teu irmão, o que ele gostava mais de montar lá nos bichos que ele domava, Roberto? Rapaz, laço de bezerro. Igual eu falei para você, o que vinha eles montavam. Dava para perceber que tinha muito El Nino, tinha muito Nino do Brasil. Da maneira que tinha, né? Que até tinha uma égua lá, que o nome era Inveja. E era a égua que seu Pita, que era o gerente da Bartira, né, de todas as fazendas na época, que gostava de montar quando ia lá na Doce. Aquela égua era ele montar. Era uma égua que o Gimiro domou, né? Na verdade, né, Emerson, isso daí eu nem trabalhava. Eu ficava tomando tereré com seu Mané Nascimento na comitiva lá da Doce na Swift. E nessa época chegou um gringo, chegou um americano. E eu via ele falar sobre os cavalos, né? Sobre o Agimiro gostava de uma doma mais refinada, mais lapidada, né? Para a época ele estava bem à frente, né? O Agimiro era bem famoso nessa época porque ele estava muito à frente, estava muito curso, né, Roberto? Isso foi um dos pioneiros para fazer curso, principalmente com o Borba, né? Foi um dos primeiros cursos que o Borba deu, onde eles participaram também. Isso foi na década de 70, 76, 74, por aí. Eu tinha uns 10 anos nessa época e eu ficava ouvindo eles conversar sobre os cavalos e eu achava interessante aquilo. Eu falei, mas puxa vida, um dia tem que ver o que é isso. E até que o tempo passou, eu comecei a montar cavalo, né? E eu ouvi o que o gringo falava de instrução para o Agimiro e para o meu irmão Paulo, né? Para melhorar bezerro, para laçar bezerro, para melhorar, para trabalhar no campo, para escoar, né? Ele ensinando lá os conhecimentos dele lá, dos americanos lá. E era interessante, só que aquilo ali eu trouxe para a minha vida. Então, quando eu fui domar o primeiro animal, eu lembrava dele, só que não deu certo porque eu não tinha caguete, né? Que eu estava no meio só de peão de comitiva. Só de peão que veio de montar em burro brabo, domar cavalo na estrada. Então, quer dizer, era eu e confiar em mim, né? E aí foi onde surgiu esses professores aí, Baluarte aí, né? É o Ricardo, o Nino do Brasil. Aí quem ajudava o cowboy era os cavalos, né? Não, os cavalos tinham uma ligação, naquela época, uma ligação com o gado que era impressionante. O que eu vejo fazer hoje, ao longo da história que eu tenho dentro da empresa, o que eu vi, a ligação daqueles cavalos com boi, que esse calcense ali era fora do normal deles com o gado. Era incrível aquilo. Podia ser queixudo, virar mal, né, para os lados, mas, como meu compadre dizia, é só soltar a rédea e deixar que eles buscam o boi para vocês. Sei lá, isso aí, como de fato é verdade, isso aí. Na beira da cerca, com certeza ele cercava, né? Mesmo que a doma não era refinada, mas os calcenses deixavam o bicho. Não, o calcense era demais, Nervis, era incrível você ver. Até que depois, quando passou muitos anos, né, que eu domei um filho, que eu domei o Obelisco, né, que era um filho da Catarina, neto da Catarina, que vinha direto de Caracolito, né? Catarina é filha do Caracolito, né? Eu que iniciei, só que ele era neto da Catarina. Eu iniciei esse cavalo. Então, quando eu comecei a iniciar ele, eu voltei lá no passado, na Sombra, no Arapuá, no Guarantã, em vários cavalos daquela época lá, né? Impala. Impala era um El Nino, era um Nino do Brasil. E, então, rapaz, quando eu fui domar, nossa, realmente voltei no passado naquele cavalo. E realmente tinha que domar diferente mesmo, porque era
diferente para domar os cavalos antigamente. Dos que eu montei para domar em 82, 83, para montar esse que nasceu em... O Belisco nasceu em 90 e... Agora fugiu da memória. 90 e alguma coisa. A mãe dele é o Zorreiro, não é? Não A lembro mãe mais. dele, Não é a mãe dele, Acrobata a mãe Sasa, dele não é é? obrigativo. Obrigativo, né? A mãe do Do Obelisco é Belisco? obrigativo. É Obrigado. obrigativo. Obrigativo na Catarina. Aquela época, Mas, Roberto, que quando você começou lá no passado até os dias atual, o bicho que mais você gostou, assim, um ego, o cavalo, falou, não, esse aqui foi do meu jeito mesmo, eu gosto desse bicho à parte, esse bicho faz de tudo que eu quero, laça, esse é o cavalo. Qual que é o bicho que você mais gostou? foi o segundo que eu domei, né, Emerson? Cidane SKR, filha do montante SKR na Curitibana, uma égua 3/4. Até meu pai falou, dome essa podre, não dome esse cavalo aí não, dome essa podre que é melhor para você, uma tordilha. Como de fato foi a que marcou. Nela, na época lá, eu inventava de vir nas provas aqui em Rancharia, e Tambor, Baliza, a região aqui, né, Paraguaçu, Martinópolis, onde era mais perto. Foi a que marcou para mim. Tanto é que depois ela foi embora lá pro lado dos Cotrim, né, depois de vários anos na minha mão, né, ela foi embora para lá. Mas ela partou, minha esposa lembra disso, minha esposa acompanhava eu nessa época. Ela partou, ela correu tambor naquela época, com o Enio Paulino, o Musculoso, com vários meninos daqui, Renatinho das Neves, eles montavam nela nas competições de tambor aí. Enio Paulino, você viu falar quem é, né? Sim. Roberto, estão perguntando aí, ó, na tua opinião, o calcense era de todos os animais que você montava naquela época ou quais garanhões colocava mais calcense que você montou assim? Então, como eu domei em 82 para cá, o que eu montei que foi domado já dos outros, que eu montei em animal nascido em 65, 66, 67, cavalo já bem velho. Ô, Nemerson, o que evoluiu muito foi a doma, mas o calcense, com o adestramento com a evolução de hoje, olha, vou falar para você, hein? Ia fazer muita coisa em cima dessa tropa. Porque hoje evoluiu muito, né, Nemerson? Hoje você monta um animal antigo, igual eu montei no Obelisco, mas a doma já foi diferente da doma da Cidana, já foi diferente da doma de um cavalinho filho do Eduardo, foi diferente de vários, de recato, de retrato, de vários outros animais que eu montei, né? Foi diferente, mas o calcense sempre foi, eu acho que o calcense de antes era pior do que o de hoje. E eles ligavam mesmo, e eram uns bichos meio que chudão, mas Por era exemplo, gostoso. cavalo, os garanhão que teve por último, né? Falo por último a década de 90 até 2000 e pouco aí que tinha na Bartira. Você montou muito filho de obrigativo, filho de Sancho, SKR. A obrigativo era um prazer montar nos filhos daquele obrigativo, hein? Era gostoso demais. O calcense deles, tanto para velocidade como para trabalhar, era um sanguinho quente. Mas não deixava a desejar em nada. Montei, na época, em 86, 85, eu acho, eu montei em várias filhas de Alzorreiro. Já era um cavalo, a tropa dele era bem para frente, né? Os que eu montei aqui, bem para frente. Montei umas par de filha dele, direto de Alzorreiro. Mas era tudo mestiça. Não tinha nenhuma pura no meio. Né? Já era brincadeira. O calcense e a maciez para trabalhar elas. Porque eu sempre domei, trabalhava os animais, no que eu ouvi o João Gringo falar na década de 70. Eu, como criança, trouxe isso para a minha vida, você entendeu? Não importei que os peão velho falavam assim, oh, esse moleque vai domar cavalo passivo, fica rodando para lá e para cá, mas eu lembro que o João Gringo velho falava, e eu seguia aqueles planos, e dava certo. Inclusive, essa Cidana, ela era muito excitada, já era manchete SKR. Eu lembro que veio um cara do Rio de Janeiro aqui, passear aqui, ficou um tempo na Bartira, e pediu para montar nela porque achava ela bonita. Aí eu falei, mas ela é muito quente, é muito para frente. Aí o cara era da equitação, eu não sabia. Aí o cara falou, não, é só você trazer ela um pouco mais para trás aqui, ó, que você vai ver que égua formidável, fantástica, usa mais as pernas. Ele era um cara não era de equitação, ele jogava polo. E foi incrível aquilo. E eu pus aquilo para a égua já com 6, 7 anos, imprimi aquelas pernas que ele falou lá, nossa, mudou completamente a égua também.
Mas o calcense da tropa, né, Emerson, era bem igual, hein? É um ou outro, como hoje em dia, né? Cavalo que não liga para boi, que fala que liga para boi. Mas eu tinha um Os recurso primeiros, na Roberto, época, eu tinha um os recurso na primeiros que eu falei, época que eu fazia o bicho ligar no gado. aqueles primeiros que eu mencionei, da época de Caracolito, Saltilho Júnior, Baluarte, Nino do Brasil, esses primeiros, eles são fechados em Old Sorrow. Depois, a King Ranch começou a fazer as cruzas com sangue Sugar Bars, que no caso é o Zorreiro, a mãe é Howard Hand, mas o pai é um filho de Sugar Bars, que é o Otto. O Dance Boy também é descendente de Sugar Bars. Que eles fizeram essas cruzas nos Estados Unidos, com o Sugar Bars. Inclusive os garanhões de hoje, que tem lá, Quinhenhos Moon, essa tropa que tem lá hoje, são descendentes de Sugar Bars, coberto com os linhagens de Old Sorrow. Depois, na década de 80, que eles começaram a inserir os Dock Bar. No caso, eles compraram o Dry Dock para cobrir nas filas de Miss Sam Pepe, de Little Pepe, na década de 80 para frente. E no Brasil a gente tinha o Filas, que não tinha sangue de Sugar Bars, mas era a mesma teoria, era cobrir que o Sugar Bars fazia. É outro cavalo que era uma maravilha domar. Eu domei poucos filhos dele, mas domei neto dele, você entendeu? Neta dele. Rapaz, pensa num trem de calcense assim, fantástico, fantástico mesmo, calcense dos top mesmo. Era praticamente, vou dizer assim, eu na época, eu conversava com o filho do Darcy, eu falava isso aqui se pôr na rédea tudo funciona. Eu falava, Roberto, só montar isso na espinal, o resto eles fazem sozinho. E era parar. E o mais fácil deles era espinar. Os que eu montei, neto dele, vou falar para você, formidável. O último que eu montei neto dele foi o Mister Paloma Pepe. Esse cavalo, eu montei nele com uma semana de montado nele, 2 semanas, o cavalo já queria algo mais, tanto Já, para corrida. já era o sangue sucesso, né? Filas e Dance Boy, e a mãe Miss Sam Pepe, né? A mãe dele era ele era parente da SS Paloma. Ele é irmão próprio da SS Paloma KRB. Isso. A mãe é MS Sam Paloma, que é uma filha do Mr. Sam Pepe, só que com Jet Smooth. O Jet Smooth é o irmão próprio do EasyJet e a King Ranch nos Estados Unidos usou. Inclusive as pessoas perguntam muito, eles mexeram com corrida antes de trabalho. Eles criavam um PSI mesmo. Eles foram proprietários do Assault, que é um PSI que foi trips coroado na década de 40. Nossa. E depois, o Dash for Cash é filho de uma égua PSI da King Ranch. Nasceu o Dash for Cash, inclusive eles eram proprietário do Dash for Cash junto com o proprietário dele lá, que é o Phillips. E aqui no Brasil a gente sabe que mexeram com muita raia em Sorocaba, né? Exatamente. Então, inclusive, tem aquele Elano aqui na fazenda. Tem Elano aqui, está com 17 anos até hoje. É um dos pedigree bem antigo mesmo. Ele tem 17 anos. Mas o calcense desse animal é tão apurado. Acho que eu comentei isso com você já. Que quando eu treino e brinco na fazenda, mas nada para competição. É ali para mim mesmo, para o meu prazer só. E eu vou falar para você, você não consegue corrigir ele. Você não conseguia corrigir ele apartando. Você tinha que tirar, desligar, levar para outro canto. Lá você fazia, mexer nele lá, condicionar do jeito que você queria e depois você botava no boi. Então, esse calcense dessa tropa antiga aí, eu vou falar para você, olha, não deixa a desejar nada, nada, nada. É uns cavalos de pedigree antigo, eles é um pouco mais difícil de você ter o comando neles, como essas linhagens modernas de hoje, né? Que é tudo molinho demais, né? Conforme você mexe, né? É aquela manteiguinha que a gente costuma falar. Os de antigamente não eram os cavalos mais firmes, mas também o calcense ali, era formidável, era demais da conta. O Elano é filho do Paloma Pepe, né? O Elano é Paloma Pepe. E a mãe embaixo ele tem até Aico embaixo. Aico, Sanfox. A mãe dele é filha do Aico, coberta com Sancho, se eu não me engano. Então ele é 3 vezes Dance Boy e 2 vezes Filas. Não, ele tem falhas no pedigree dele, ele tem falhas. É Sancho. E tudo que eu montei, tem o mais recente que eu montei, que é não sei o nome dele,
mas acho que ele é obelisco também. É um senso também fora do normal. É um cavalo que, eu falar para você, ainda bem que eu na minha mão, porque eu gosto daquele tipo de animal para mexer, sabe? Então, é uma linhagem antiga, desde lá do passado. E eu não tenho o que dizer. Eu queria muito montar de novo, ter idade para montar de novo nesse pedigree antigo. Queria ter. Hoje em dia está cada dia mais difícil, né, Roberto, de achar, porque as pessoas não continuou a filosofia de criação, né? Que é o que? Ossatura, calcense, cavalo rústico, né? Cavalo do sereno, vamos dizer assim, né? Você Pessoal, vê que eu gosto tanto de mexer com o cavalo até hoje, montar tudo. Teve um garanhão, o nome de Effordance, veio da corrida direto para a partida. Acho que é raro, KR, raro, ele é Effordance, filho do Proud Effort, né? filho do Proud Effort, com uma égua. Não sei se é rara, se é rancharia ou se é raridade esse KR. Não lembro agora. E é um cavalo que um calcense, né, Emerson? Porque ele tinha aquele problema lá problema não, ele veio da corrida num sistema, né? E aqui fomos implantar um outro sistema. E eu consegui corrigir ele no gado. E um calcense danado que ele tinha no gado, hein? Todas as manias que ele tinha, os hábitos que ele tinha, parou tudo, virou um cavalo de espinho e parada fantástico, formidável. Bom demais a conta. Você tem que ver. E, ó, e é o quê? Praticamente PSI, não é? A parte alta. O Proud Effort é bem concentrado de PSI, né? Ó, falaram aqui que é Todos. filho da rara SKR, o Effort Dancer, eu não lembro. Então, é por aí. É por aí. É raro, raridade, mas é rara. Se foi comentado aí, é rara mesmo. Tá certo. Ó, É rara SKR. no auge da criação da King Ranch, quando eles fizeram 40 anos de Brasil, que foi em 93, 94 ali, eles tinham 420 animais na fazenda entre a Formosa e Mosquito, sendo que 140 matrizes. Aquela época que estava no auge, que você pegou com treinamento mesmo, provas e de apartação de rédea, fizeram até aquela Copa King Ranch, que tinha treinamento e leilões e tudo, né? Isso foi uma época assim que a ascensão deles foi muito grande, né? A ascensão da King Ranch foi enorme, né? Foi gigantesca, né? Foi a Pra Solano. época que veio bastante égua, Little Pep, que daí já veio para a parte mais moderna, vamos dizer. Foi da Veio onde égua prenha de Little veio. Pep também. Foi onde veio o Mister Paloma Pepe, né? Veio junto, né? Veio filho dessas éguas que vieram de lá nessa época. Exatamente. Então, mas é interessante isso daí. É uma história que tem um começo, um meio e um fim, mas ela em questão de cavalo, de calcense, em questão de falar que os de hoje é melhor do que os de antes é pior do que os de hoje. Eu não acho que é por aí, não. É uma junção de raça que hoje, se você unir esse presente com o passado, eu montei, né, em animal do presente com o passado. O que melhora? O que melhora é que o adestramento hoje em dia melhorou, o respeito hoje melhorou muito. Então, quer dizer, Roberto, só para complementar aí, ó, o Walter Saca, um companheiro, amigo meu aí lá do Ceará, ele acabou de falar que o Proud Effort era 94% PSI. Ele era 6% par de milha só. Então, quer dizer, era um PSI. Era mais que o Filas, que o Filas ainda era 25% par de milha e 75% inglês. Ele era mais inglês que o próprio Filas. Você vê, e na época que eu sempre que eu domei cavalo, que eu treinei cavalo, mas eu sempre usei métodos do conhecimento antigo, mas eu usei muita coisa minha, que eu falo que quando o cavalo é muito difícil, você põe ele para um potro, quando você acha que não vai dar nada, você põe ele para ficar rodando em volta de um boi, que hoje em dia eles usam esse treinamento para working com a horse, né? Mas eu já fazia isso no passado, quando o animal queria me dar trabalho. Então, se fosse um animal que fosse querer empinar, querer não ir para cá, não ir para lá, eu já ligava ele novinho, eu já ligava ele numa criação, no sinueiro, numa vaca leiteira, e ficava fazendo círculo em volta. Foi assim que eu fiz com o Effort Dance. E o cavalo se transformou num... Nossa, aqui acho que não vai aparecer alguém, que não lembro quem foi que comprou ele, mas ficou um cavalo fantástico de rédea. Os filhos dele que ficou lá,
que cruzou com o Safox, cruzou com o Dumbo Skip. Você tem que ver que tropa que deu de serviço lá para nós. Tão bom assim. Você entendeu? Mas isso aí que você falou é o que eu acredito, Roberto. Essas linhagens que estão totalmente fora do Doc Bar, do Pouco Bueno, que essas linhagens da King Ranch, eles são totalmente old source, depois veio jogando o Sugar Bars em cima. Eu acredito muito misturado com essas linhagens modernas. Lógico que cavalo bom e cavalo ruim existe no moderno e no antigo. Não existe só cavalo ruim e antigo e só cavalo bom moderno. Hoje, se você montar em 10 cavalos, em 100 cavalos, você vai tirar 10% que é bom, que é acima da média. E no passado era a mesma coisa. Mas o que evoluiu de lá para cá foi o treinamento. Se você pegasse hoje, igual teve a Dádiva Caribe, uma filha do Totem, né? O Totem era um dance boy com mãe de corrida, com uma mãe era Filas, eu acho, Dádiva, e ganhou tudo na partidação. Na época. O Totem era Filas. Não, o Totem era dance boy. A mãe da Dádiva, que eu acho que era Filas, se não me engano. Não, era a mãe do... Era Totem com as Zoeira e Filas, a Dádiva KRB. Ah, tá, a Dádiva KRB. Certo. É uma égua que se... Eu estou dando um exemplo, mas tem muito animal que foi diferente na sua época. Que se fosse hoje também seria diferente. Lógico, os treinamentos modernos... Olha lá, já confirmaram. Dádiva é a Zoeira e Filas, a mãe. E o pai é o... Viu, Nemerson? Mas aquelas linhagens antigas que tinha de campo aqui na fazenda, que corria tambor, baliza, laço de bezerro, tin rope e tudo, eu falo mesmo aqui na Bartira, para fora, a gente ouvia falar muito de cavalo que não deu bom, que era meio ruim para fora, que era ruim, não sei o quê. Mas aqui dentro da Bartira, dentro da empresa aqui não tinha cavalo, essa linhagem antiga aí, da época aí, que eu peguei, esses nascidos em 67, 68, 69, que eu trabalhei deles, que foram meus professores, não tinha animal ruim, não tinha, não existia isso. Você vê, só aqui onde eu trabalhava, aqui era 14 mil hectares de terra, e você ia fazer vacina no gado na época aqui, né, que fazia tudo junto, vacina, verblífico e mais alguma outra coisa junto. Rapaz, tinha dia de você andar 30 km por dia, num cavalo só, e voltava, desarriava, no dia pegava outro, dava 30 km. Você podia arriar no outro dia, não tinha negócio de lombo doído, não tinha negócio de que tá ruim, muito pelo contrário, só melhorava. Agora, quando foi mudando também, tem uma outra coisa muito, muito interessante também, né? Dentro da empresa, onde eu cresci e vivi essa história, né? A minha história, eu não posso contar a história da empresa, né? Mas eu posso contar a minha história dentro da empresa, né? Muitos cavalos que já foram domados de uma forma diferente, nascido em 70, 71, Lelé, Pretuxa, 22, Mineirinho, Magane, Milhão, Pitoco, muitos desses animais assim que conhecido por nome assim, todos eles tinham uma doma refinada. A empresa tinha um tal de Tico aqui na Bartira, que era o domador de tropa aqui, que era o domador oficial, né? Não, a tropa dele era demais da conta, velho. Tinha Ocupado, tinha Mississippi, Favorito, Sete Queda. Aqui tinha filho de Três Barzinhos, filho de Dumbo Skip, trabalhando aí. Tudo tropa grande, tropa bonita. O mesmo calcense para laçar, mesma coisa. Não tinha cavalo. Tinha muito pulador na época, né? Garoto, Bico Branco. Era uma tropa muito puladeira, né? Curió, Mirante. Era uma tropa mais puladeira, mais de boca. Eram todos muito bons de boca. Que mesmo daquele esse pedigree antigo que surgiu aí, eu falo mesmo, porque eu presenciei. Eu não peguei a época lá atrás, mas peguei a época de lá de trás. Então, quando eu escuto alguém falar que não presta para isso, não presta para aquilo, chega e me dói o coração. Eu falo, oh, meu Deus do céu, tinha que vir viver um pouco na Bartira aqui para ver o que eu estou falando.
Exatamente. É que quando veio Dansboy, Azurreiro, Failas, já fazia. A King Han já tinha 20 anos no Brasil. O El Zorreiro chegou em 75, o Dansboy em 74, Failas em 78, o Eduardo também chegou em 75 junto com o El Zorreiro. Depois veio o San Cardenal, veio Potro, junto com a La Semilha, prenha da Pepita SKR, que são irmão próprio, né? Em 79 foi isso. Depois veio outro cavalo para mim que depois veio o pensa Vitor comentar. Solano em 88, só foi o Vitor Solano pro Brasil. Exatamente. Então, teve um outro filho de El Zorreiro também, que tinha um calcense incrível, o Bogest Sasa, que era El Zorreiro na Poquick Bar. Tinha um calcense, Poquick Bar é uma corrida, né? Poquick Bar tem até PSI no papel dela. Que foi lá para os Cotrim também, um cavalo que eu iniciei no tambor, mas tinha um baita calcense no gado também. Deixou o filho aqui na fazenda, na Bartira. Depois o Cotrim levou embora para correr tambor lá. Não sei o tanto que ganhou lá, depois sofreu com laminite, né? Teve que encerrar a participação dele. Então, quer dizer, o que eu peguei do passado, eu falo, eu queria ter vivido lá no passado, mas não tinha como, né? Eu tinha que viver agora. Na verdade, você queria essa tropa com a sua... Você queria estar 20 anos mais novo e com a técnica e a disposição de agora, né? E a gente tinha exatamente, a gente tinha um administrador na fazenda, que se chamava Seu Dunca, já faleceu. Você domava um cavalo para ele, ele falava para ele assim, domava um cavalo para serviço da fazenda, né? Que naquela época pagava, né? Por doma, né? Por peão domar, né? E ele falava assim, eu posso receber o seu cavalo com 2 dias, eu posso te pagar uma doma do seu cavalo. Mas desde que esteja fazendo isso ou aquilo. E ele exigia que todo mundo que domasse cavalo dentro da Bartira, o cavalo tinha que trocar a mão e cruzar a mão. Isso ele exigia. Era um senhor que estava, hoje já faleceu, Deus põe no bom lugar. É um senhor que estava na nossa frente aí 30, 40 anos, tanto em cavalo como em gado. Americano? Esse aí que você falou? Escocês. Escocês. Escocês, mas viveu na Argentina, né? Viveu na Inglaterra, casou com uma inglesa, né, Dona Margarete, e viveu muito na Argentina, né? Arrancou muito toco da Argentina antes de vir para cá, para Bartira. É uma pessoa que merece meu respeito, tiro o chapéu para ele. Tudo que eu sei, aprendi com ele. Trabalhei na reprodução de cavalo, né, aqui na Bartira, né? Com El Zorreiro, Tonto, com Sanfox, com o El Brigativo, né? Então, acabou de falar. O pessoal falou ali, Márcio, que é genro dele. Acabou de falar. Márcio Magani, jogava bola com nós lá, de domingo lá, Márcio Magani. Então, é uma baita pessoa também, o Márcio aí. Cavaleiro também, o Márcio tinha mania de laçar ao contrário, que nem gringo na época. Mas, é uma pessoa que merece o nosso respeito também, uma grande pessoa, criador de Santa Gertrude, tem os seus cavalos guarda milha também, um grande incentivador aí, de tudo. Resumindo, né, Roberto, aquela época, a marquinha da cobra na perna era como se fosse um ISO 9001, né? Era uma marca de qualidade. Você falou King Ranch, as pessoas abraçavam, queria aquilo lá e ponto final. Queria a marca. O King Ranch era com a Swift King Ranch, os que era puro era W e o que era mestiço era as Flash, que era a Swift. Então a gente montou muita coisa boa mesmo, muita mesmo. A gente aproveitou tudo que pôde daquela época, hein? Tudo que pôde. Me dói o coração quando alguém fala alguma coisa desses pedigree antigos, viu? Você postou uma potra aí, filho do Rag Brauquete, numa linhagem antiga aqui em Ranch, né? É uma potra que vai pro leilão agora do Lô, lá da Fazenda Mosquito. A mãe é Objetivo SKR com Dansboy Skip. É uma égua. Só de ver aquele. Já tá, égua de 24 anos e tá dando cria até hoje lá no Pulô lá. Só de ver aquele pedigree materno, dá vontade de montar um trem daquele. Só de ver aquilo. Eu montei Rag Brauquete, montei Smooth Zaquete, montei. Eu vou falar pra você, viu? É bom. Unir isso aí com o passado é muito bom, hein? Dá gosto de ver isso aí, hein? Eu acredito muito nessas tipo de coisa que não fazem, certo? Ninguém faz quase, não tem, né, esse material para fazer, mas eu acredito muito nessas cruzes. A linhagem antiga, a linhagem do passado que eu falo, eles tinham uma pegada, né? Uma pegada que até hoje eu não
encontrei nenhum ainda. Eu tirei isso do Elano, tirei isso nesse Elano, que tem 17 anos hoje. Ele tem a pegada antiga. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Ele tem aquele calcense antigo, entendeu? Uma faísca. Cola e acabou. Ele cola e acabou. Parece que vai, o boi é um saco de ração para ele, entendeu? E eu gosto daquilo. Eu sou um cara que sou bem mais novo aí, mas na minha adolescência, minha infância, a gente tinha os cavalos de rancho lá, né? E eu já até te comentei sobre esse cavalo, o Segredo. Ele era filho do Tambor Scaé e a mãe era Jeca Scaé. É um cavalo que eu nunca vi nada de lá para cá, 25, 30 anos depois, com calcense mais do que aquele cavalo. Ele tinha um calcense e passava para filho e passava para netos. Não estamos até em neto dele. Era uma coisa fora do normal. Eu não conheci Little Pepe, Doc Bar, Iron Cat, Pepe Musmal com aquele calcense daquele cavalo que ele passava para frente. E era Jeca é ninho do Brasil. É o ninho. Ô, Neverson, posso voltar à conversa? Pode, né? Não. Eu lembrei desse caso aqui agora. E eu gosto muito dessa passagem na minha vida. Quando eu comecei a trabalhar, foi na Suíça, na Doce, né? Mas com menos de 3 meses já vim para a Bartira. E eu ajudava o seu Antônio Ferreira a tratar do gado puro Santa Gertrude, de cima de uma carroça, né? Então eu misturava ração, carregava balaio para triturar o milho durante o dia e de manhã cedo, bem de manhãzinha, ajudava o seu Antônio a misturar a ração, né? A fatina da purina, antigamente, misturava com o rolão, né? Para dar pro gado. E nessa época, eu perguntei pro seu Antônio, eu falei, seu Antônio, o senhor trata de 6 boi ali, que aqueles boi parece que não é... Aí ele falou, não, esses boi, eles são abatidos quando tem os leilão lá embaixo na Bartira. Eu falei, mas engorda aqui? Ele falou, manda 6 boi e é engordado aqui de um ano para o outro. Eles tiram lá, e tudo cruzado, tudo como se fosse o tricross de hoje. E eu não esqueço disso nunca, rapaz. Então, os leilão de 82 para trás, a carne era oferecida pela fazenda e feito todo o trabalho, carnear ali, separar as peças, tudo pela fazenda. Era interessante aquilo, viu, né? Interessante. E naquela época, né, Roberto, os caras desciam tudo de avião aí, né? Vinha do Brasil. Eles abatiam 4 boi daqueles, olha, falar para você, era uma coisa. Já pensou, rapaz? Você ia bater 4 boi, preparar uma carne de um dia para o outro para poder fazer um churrasco pro leilão. Olha, falar para você, eu vivi coisa nessa empresa que a gratidão é muito grande pela Swift King Ranch, é muito grande, é muito grande. Que tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, tudo que eu sei, conhecimento veio de lá e é uma coisa que me orgulha muito. Na verdade, muito. Eles são, não é criador de cavalo, né, Roberto? Eles são, é um estilo de vida, né? Ele te ensinou no cavalo, no boi, em tudo que eles fazem é uma coisa só, né? Exatamente. E voltando mais na história assim que eu vivi na fazenda, né, isso que eu acho incrível também, quando passou pelo seu Peter Emmert, uma coisa que eles praticavam naquela época lá, de 70 para 80, né, que era incrível, rapaz, a segurança e o conforto que eles queriam dar para os funcionários. Aí passou uma época, quando ele foi embora, passou uma época. Aí uns 10 anos atrás, da Bartira, eu vi o pessoal cuidando dessa parte. Eu falei, nossa, que incrível. E antigamente, lá no passado, alguém já se preocupava com isso. Então, quer dizer, a gente tem muito que aprender com os americanos mesmo, viu, né? A gente tem que tirar o chapéu para eles mesmo. E a gente tem que se orgulhar de estar vivendo e aprendendo muita coisa com esse povo. Porque eles estão muito na frente da gente. E a gente, com os pés no chão, escutando o que fala e transformando em trabalho, não querendo ser melhor do que o Nemerson e de outro, a gente constrói muita coisa boa na vida da gente. E você também, a relação da cela, a cela que você faz, você aprendeu com o celeiro das antigas que tinha dentro da fazenda, não era, Roberto? Das antigas. Esse celeiro, acho que estava ele era da Swift, mas da Brasilândia. Acho que ele estava lá na década de 50, final de 50 para 60. Não, 60. 60 para frente. Seu domingo. E eu vivi enchendo o saco dele lá, fazendo cabeçada, fazendo head,
e fazendo skitboot, querendo fazer skitboot naquela época, e ele falou para mim assim, você, não vou falar o que ele falou, mas é o seguinte, vamos aprender a fazer uma cela aqui. Eu falei, como você vai me ensinar? Ele falou, vou te ensinar. Pega essa armação, põe nesse cavalete, e tudo que eu fizer aqui, você faz aí. Eu falei, mas não vou acompanhar o senhor. Ele falou, você vai aprender ou você quer o quê? E aí, saiu a primeira cela. Não me lembro do ano, 85, 86, não sei, 87, não lembro. Por aí. Já vai Aprendi. fazer 40 anos que você faz cela, então. Na época eu nem fazia tanto, né? Eu vim fazer mesmo, foi de uma época para cá, né? Depois que ele foi embora da Bartira, o filho dele, antes de ir para Portugal, trabalhou uma época, de 95 para cá, né? Você acredita? 94, 95 para cá, e eu comecei a fazer cela para a empresa. Tem. Dar manutenção e aprender a fazer. Aí eu aprendi. Foi top demais. E falando a respeito um pouco das coisas mais recentes, né? Do Sidão, né? Parecido Ávalo aí, que a gente sabe que faleceu. Não podia parar, não falar dele, né, Roberto? Não tem como não falar. Era uma pessoa que sempre apostou em mim. Ele falava assim, bom, eu sei que você não tem interesse em competir, mas o seu talento é para estar dentro de uma pista, viu? De apartação, não é outro tipo, não. Você tem muito talento, Roberto, você tem que usar isso daí. Mas eu nunca me dediquei para ir para a competição, né? Sempre me dediquei ali para um prazer de domar cavalo, né? De ver os bichos trabalhar bonito, trabalhar gostoso, né? Eu falo que eu gostava de cercar maeiro quando eu estava com potro, e a vida minha eu gostava de cercar maeiro para o pessoal fazer o serviço. Porque ali eu estava sempre induzindo o cavalo a cercar gado, a cercar o gado, a fazer as manobras da apartação. E isso me evoluiu muito, rapaz, muito. Tanto é que alguns cavalos eu treinava na grama, no pasto mesmo. Você não pôde ver todos, né? Mas você viu alguns. Inclusive, eu até falava para você falar isso aí, que qualquer cavalo que você inicia, você põe ele na bandeira, aparta, uns 3, 4 meses você começa a ir para o campo trabalhar mesmo. Todos os cavalos, né, Emerson? Antes de ir para o que eu domava, antes de ir para campo, todos eles. Não tinha bandeira, não tinha bicicleta, mas tinha uma vaca leiteira, tinha um sinueiro, tinha alguma coisa para me ensinar ele parar e voltar. Eu sempre frisava aquilo para todo mundo. Ó, o cavalo tem que fazer rollback. Se o cavalo fizer rollback, você tem um cavalo excelente na sua mão. O cavalo tem que trabalhar apoiando os pés, né, Roberto? Como sempre, você vai ter um cavalo na sua mão. Olhamos, porque assim, ó, o cavalo que faz um rollback bom, ele para bem. O cavalo que não faz um rollback mal, eu nunca ouvi ninguém dizer isso, mas eu aprendi isso. Todo cavalo que fazia rollback bem, na minha mão, faz rollback bem, ele para bem. Porque ele vai querer parar depois do rollback, você entendeu? Então, você jogar uma corda, tudo que você vai fazer, você faz uma criação. Exatamente. Ensina a parar. Eu nunca vi ninguém dizer isso, mas eu fiz isso e deu certo. Tanto é em girar boi com cavalo, para ele poder querer pegar, né? Aí você faz aquela volta do work cow horse, mas eu fazia antes de existir, de ouvir falar que tinha work cow horse, mas eu fazia com os cavalos lá, você entendeu? Então, quer dizer, mas tem um pioneiro na minha vida também, tem o seu Jaime de Jesus também, que uma pessoa que eu tive uma amizade muito forte com ele, sempre estava na berrante lá também. Então, quer dizer, sempre teve um antigo para estar comigo ali, me ajudando ali, e eu sempre tentando melhorar. Inclusive, né, Roberto, você montou no Sanjay, né? Apartou mesmo. Teve um curso em 86 que fizeram sorteio lá, rapaz. Estava o Alberto Guerra, o Gilson Diniz Pai, estava o finado Visvaldo Barbosa, o Tambo, Elô Penteado, tinha muita gente, Carla do Paraná, não sei que ela se transformou depois, tinha muita gente na época. E eu saí com o Sanjay, rapaz. Eu falei, minha nossa senhora, agora... Eu falei, Jaime, não tem outro, não? Eu falei, não tem outro, não, Jaime? Ele falou, tem Sanjay e Sanjay pro Roberto. Vamos lá, índio, velho. Montei nele, cara. Foi uma coisa impressionante aquilo. E os movimentos dele, eu trouxe lá. Isso foi em 86, segundo curso dele com o Kenny. Tava Tijuca SKR, tava o Tamba SKR, Doc Tipo SKR. Doc Mi, Tipo SKR, Doc Mi,
Doc Migrante, aquela égua que eu montei nela, que eu falei com você. Dogamei também. Dogamei, Visvaldo Barbosa montou no Dogamei. Tinha uma outra égua que eu montei nela do dia da apartação, que eu gostei demais da conta, filho do Dogamei também. Olha, foi uma coisa fora do normal aquele curso. Fantástico. Assistimos o Ponto do Futuro do Doc Per. Que era da época do ano, né? Era da época do ano, Doc Per na época. Não me esqueço disso nunca. O Ken explicando pra gente ali. Olha, foi uma coisa que eu trouxe de lá que até hoje eu pratico. Por isso que eu falo, você agrega o passado com o presente, com o que você precisa. Não com o que você quer, mas com o que você precisa. Rapaz, você tem cavalo bom na mão. Até agora há pouco eu estava conversando com uma menina e estava falando sobre um cavalo dela que teve um problema com um treinador de apartação. E eu achei interessante. Passou um filme na minha cabeça, rapaz. Eu falei, puxa vida. Eu acho que é tão difícil você perder um animal durante um treinamento. Eu acho que é muito mais fácil você ganhar ele do que perder. Eu nunca perdi um cavalo. Roberto, nós falamos do Cido, do Zé Jaime, você também teve muito contato com o Roberto Souza, né? Trabalhou o Roberto muito, muita troca. Isso, eu montei no Hickory de Andil, lá no seu Antônio Prata, um bom tempo eu montei aquele cavalo lá. Nossa, né? Que cavalo que parava, hein, Emerson? O cavalo tinha uma parada ali. O Roberto treinou o Tambo SKR, né? O Vibro Solano. Foi o Roberto que treinou, montou nessa tropa aí. Roberto. Você chegou a ver o Vibro na época? Chegou a montar no Vibro, não? Não. O Vibro eu só vi ele apartando. Só assisti ele apartando em Prudente lá. Às vezes eu vi o Roberto apartando nele, o Ismael Bezerra apartando nele, né? No Amador. Mas o cavalinho era diferente mesmo, era diferenciado, hein? Vibro Solano. Muito. Você chegou a montar em neta, né? Depois do tempo na partida. Tinha neto dele, não tinha? Tinha uma. Montei pouco, mas montei. Eu vou falar pra você, olha. É o pedigree antigo, viu? Aquele lá era um pedigree antigo. Aquele dava gosto de montar, porque era macio, mas do antigo. Era diferente, uma forma diferente. Ele tem o sangue clássico da King Ranch. A mãe dele é filho do Elminho, que é Harry Ranch, que é o Sorrow. Numa mãe Rei Del Ranch direto, o Vigor. Eu esqueci o nome da mãe dele aqui agora. Figura Chica? Isso. Figura Chica, isso mesmo. Figura Chica. Não, né? Isso é uma coisa fantástica que eu falar para você. E depois, né, quando eu lembrava, né, que voltando no passado de novo, né, que eu falava assim, puxa vida, aqui desceu o Saltilho Júnior, lá na frente eu montei nos netos dele, alguns netos dele, ou vários netos dele, né? Olha, hoje dá vontade de chorar, viu, quando eu lembro disso. É uma coisa que não vai voltar mais, né, Roberto? É a primeira vez que desceu os quartos de milho no Brasil e única, não vai ter... Tudo pode modernizar, tudo pode ser esquecido, mas isso nunca vai ser esquecido. Né? O pessoal foi lá buscar os cavalos, puxar do trem ali, não é verdade? Né, isso é uma coisa que não volta mesmo, porque é uma história que começou com a minha mãe, com o meu avô, a minha avó era um tratorista da Swift, a minha mãe criancinha. Você vê que história, rapaz, lá de... Falando de 80 anos pra cá, né? Lá de 70 anos pra cá. 50 pra cá. Minha mãe tá com 77 anos, minha mãe tinha 4 anos quando veio pra lá, quando foi pra Brasilândia, pra Swift, com meu avô e minha avó. Já pensou, rapaz, que história? E meu pai, né, mais ou menos ali em 58, 59, chegou na Swift também. Foram muitos anos de uma empresa só, para mim, é muitos anos, é muito orgulho. Também é um lugar que eu sempre fiz de tudo ligado no cavalo. Tudo que eu aprendi. Curral, trabalhar no chão com curral, no curral com gado. Ó, rapaz, é uma lembrança que era potrinho. E eles investiam muito, né, Roberto? Eles investiam nas pessoas, né? Eles sempre estavam trazendo curso, trazendo coisa para os próprios funcionários, né, Roberto? Rapaz, aos funcionários que eles direcionavam uma expectativa, eles lutavam com quem estava ao redor para acompanhar também. Era incrível. Você se sai bem, mas vamos pôr essas pessoas do seu lado para te seguir. Você podia ter 20 anos,
30 anos, 40 anos, não importa. Tem que somar junto com quem está no caminho certo. Era interessante isso daí, muito interessante. Eu lembro uma vez que no curral, logo que eu estava trabalhando de peão, os peões desafiou eu para descer no curral e falar assim, vai lá, Roberto, você é filho do capataz, passa o chapéu na cara daquele touro. Ô, Nemerson, eu me aceito descer, meu pai puxou pro braço, você foi correr, você apanha. Você era corajoso, Ele falou, né, moleque novo? ele falou assim, se tem uma coisa que eu não gosto é de gauchada. E outra, vê fazer, um dia que você enfrentar um touro, vai ser para salvar um companheiro de serviço, mas não vai lá desafiar ninguém, não. Não vai ganhar nada com isso, não. Eu falei, não, pô, ué. Mas eu não fui, não. Falei, não vou não, que eu vou correr, eu tenho certeza. É isso aí, ué. Então eu Ali trouxe... tinha muita experiência, teu pai, né? Ah, meu pai, igual eu falei pra você, foi criado no Estradão aí, né, Lemos? Foi molecão aí, criado no Estradão, com peão baguá, com peão tudo quanto é tipo, né? E veio depois, eu falo que depois ele veio pra civilização já domado, mas rústico ainda, não perdeu nada. Não, é interessante, é uma história boa. E era um exímio domador também, viu? Cavalo e burro. Não deixava a desejar também, não. E era sozinho, né? Os potros chegavam para domar lá, morava num setor lá, palanqueava, arriava, montava. E tinha que pular para poder dominar. Se não pulasse, não tinha como dominar. Pular. É isso aí. Nessa parte, eu já fui ao contrário dele. Cavalo que pula, não me manda para corrigir, que eu não vou, não quero. Se pula, se vira com isso para lá. Agora, se empina, se é coiceiro, se é mordedor, ou se não liga no boi, tem problema em virar, tem problema em dobrar, tem problema em parar, tem problema em recuar. Não, pode mandar para mim. Pode mandar para mim. Não tem problema algum. Mas pular, não quero. Não quero saber. Até na época que eu fui treinar uns potros com o seu Antônio Prata, ele tinha uns potros futuro de 2015, acho que era 2015. E eu montei numa tropa lá e o funcionário dele falou, Roberto, rapaz, então você pegou uns potros aí que é tudo famoso em pular. Mas, né, Emerson, o Sidão nessa época estava por lá nessa época. Né, Emerson? Jamais, nenhum deu um pulo comigo. Peguei uma potra, filha do Samba Smart, falou, rapaz, essa linhagem aí é o cross, ninguém doma isso. E eu fui dar um galope nela depois de uns 4 meses de montado que eu fui galopar. Domei ela só no trote e no passo. E iniciei no boi só no trote e no passo. Depois que eu fui galopar ela. E foi para outro futuro, classificou para as final. Um filho da Flex Rider, que era famoso em pular, jamais. Ficou o tempo apartando, filho do Rizaquete, não, do Smussa Zaquete. Tudo, É do Rizaquete. tudo nas éguas antigas. É, Rizaquete, isso, Rizaquete. Do Fernando lá de Araçatuba, não sei se você tá com ele. Tudo filho, tudo desses animais, tudo pedigree antigo lá, da Verdadeira, da Miss Corcel. Então, animal antigo também. Uma passagem boa lá com o São Antônio, muito bom. Roberto, vamos encerrar aí. Nós tentamos. Quantos anos nós estamos marcando para esse dia, né? E deu Faltava certo. Deu certo aí para conversar. Se deixar nós conversar, nós ficamos uns 3 dias sem parar. Tem assunto ainda que eu não mencionei aqui com você ainda, mas tem bastante assunto ainda, viu? Tem muito. Mas sem dúvida, não acaba. Eu tenho certeza que o assunto não acaba. Mas se tiver alguma coisa na agulha aí para você falar, pode falar antes da gente encerrar. Não, deixa para uma próxima. Uma próxima a gente vai falar mais coisa. A gente vai falar mais coisa na próxima. Pode ter certeza disso. Agora eu estou mais solto. Não, o primeiro momento não entrava, eu falei, rapaz, será que não vai dar essa live hoje? Mas deu tudo certo aí, o pessoal acompanhou. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou a gente, os companheiros aí. Com certeza, né? Preciso agradecer ao público aí, agradecer a todo mundo aí que participou, prestigiou, confirmou várias coisas da nossa conversa, né? É isso. Bom demais. Isso aí. Né? Mas eu estou contando a minha história dentro da empresa. Não posso contar a história da empresa, mas eu posso contar a minha história dentro da empresa. Exatamente. Ué. Por isso que foi chamado, né? Por mim, porque eu sei que você tem a sua história, né? Vai ter mais coisa, mas a gente vai contar. Em outras oportunidades, vamos contar outras coisas aí. E vamos ver se eu consigo
gravar a live e deixar postada, gravada aí. Se você der conta, vai ficar gravado aí para o povo assistir. Manda o couro aí, manda o couro. Beleza. Valeu, Roberto. Boa noite, obrigado. Tá bom, Emerson, valeu, muito obrigado. E obrigado a todos que prestigiam com nós aí também, tá? Valeu mesmo, obrigadão. Um abraço. Beleza. Valeu, obrigado.